Nas aulas a gente viu sobre roteiro, né? Agora a gente vai dar uma voltinha no tempo, vamos falar sobre a história do cinema. Se algum de vocês já conhecerem a história do cinema, comentem aí embaixo, tá? Me apresentando novamente, meu nome é Vitor, eu adoro tecnologia e arte, beleza? Bom, pessoal, nessa aula na origem do cinema a gente vai ver lanterna mágica, praxenoscópio, cinetoscópio, cinematográfico, a Alice Guy e o George Méliès. Foram duas pessoas muito importantes na história do cinema. Bora lá. Bom, origem do cinema. Conseguir imagens em movimento foi algo perseguido desde a antiguidade. As sombras sempre exerceram fascínio nos seres humanos, o que rendeu inclusive a criação de teatro de sombras. Com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem numa superfície, seja ela papel, placa de metal ou vidro. Desta maneira, não podemos entender a história do cinema sem compreender a história da fotografia. A própria etimologia da palavra cinema explica isso, afinal, cinema é a abreviação de cinematógrafo. Cine vem do grego e significa movimento, e o sufixo agrafo aqui significa gravar. Assim temos um movimento gravado. Por isso, diversos inventores de países como França e Estados Unidos desenvolviam aparelhos para captar e projetar imagens em movimento. Vejamos algumas dessas máquinas. Pessoal, vou estar dando sequência. É bem curioso que até a etimologia da palavra remete ao cinema, né? A gravação de vídeo. Bom, vamos lá. Lanterna mágica. Inventada no século XVII, tratava-se de uma câmera escura que projetava através de lentes e luz desenhos pintados à mão, em vidros. O narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. Perdão, pessoal. A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usada no ambiente acadêmico. Pessoal, dá para ver que eles conseguiam trazer bem essa questão de ilusão de movimento, como a gente consegue estar vendo pela imagem. Praxinoscópio. Construído em 1877 pelo francês Charles Emile Hill, ele nasceu em 1844 e morreu em 1918. O praxinoscópio consistia num aparelho de formato circular, no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação que estavam se movendo. Inicialmente restrito ao ambiente doméstico, Reynolds conseguiria, em 1888, aumentar o tamanho de sua máquina. Isso permitiu projetar os desenhos para plateias maiores e essas performances ficariam conhecidas como teatro óptico. Essas projeções alcançaram enorme sucesso no final do século XIX. De fato, a procinoscópio só foi superado pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière. Cinetoscópio. Lançado em 1894 na fábrica comandada por Thomas Edison, que ele nasceu em 1847 e morreu em 1931 nos Estados Unidos. O cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia filmes de curta duração. O invento só foi possível porque o Edison criou uma película de celuloide capaz de guardar as imagens e assim projetá-las através das lentes. Olha, pessoal, que louco, né? Olha o tamanho da máquina e olha os projetores que a gente tem hoje em dia. Cinematógrafo. Os irmãos Augusto Lumière, né, nasceu em 1862, morreu em 1964. E o Louis Lumière nasceu em 1864 e morreu em 1948. Eram apaixonados por inventos e fotografia. Desenvolveram o cinematógrafo, ao contrário dos outros aparelhos, este permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison e fizeram pequenas alterações nos fotogramas, para evitar problemas legais. Dessa maneira, o invento dos irmãos franceses superou os concorrentes e transformou-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. Primeira exibição cinematográfica. Os irmãos Lumière eram filhos de um fabricante de materiais fotográficos
cuja fábrica estava localizada na cidade de Lyon, França, pesquisaram e aperfeiçoaram as primeiras câmeras fotográficas, contribuindo para o surgimento de fotografia colorida. Através do cinematógrafo, começaram a realizar seus primeiros filmes que consistiam em captar imagens com o aparelho parado. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grande Café, foi realizada a primeira projeção cinematográfica, tal qual conhecemos assim numa sala escura. Foram projetados 10 filmes de curta duração, como A Chegada do Trem, A Estação da La Cité ou A Saída dos Operários da Fábrica. Pessoal, eu deixei essa saída aqui no mini vídeo aqui para vocês. Eu vou disponibilizar no link abaixo, mas se quiserem baixar o slide, vocês podem conferir aqui também. Em resumo, as primeiras gravações eram situações reais do cotidiano, não era nada fantasioso ainda. Mas mesmo assim já era um grande avanço para a época. Porque como eles gravavam as cenas, com o passar do tempo eles conseguiam gravar até cena daqueles teatros caros e trazer isso para as massas. Cinema narrativo. O cinema era visto apenas para fins documentais e para registrar através de uma câmera estática algo que estava acontecendo diante da lente. Seria o que se chama de teatro filmado. No entanto, dois pioneiros vão utilizar as câmeras para contar histórias, criar técnicas e narrativas que somente seriam possíveis com este aparelho. Destacamos dois precursores do cinema narrativo, Alice Guy Blatt e o George Méliès. Bom, a cineasta Alice Guy foi a primeira pessoa a conseguir viver do cinema. Olha só, pessoal, que interessante. A primeira pessoa a conseguir viver de cinema foi uma mulher. Alice Guy. A primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema foi a francesa Alice Guy Blatt. Nasceu em 1873, morreu em 1968. Autora de quase 1000 obras, ela fez o primeiro filme baseado no conto popular A Fada dos Sepulhos, em 1896. Alice Guy trabalhava como secretária na fábrica e produtora de cinema Gaumont. Quando os irmãos Lumière foram fazer uma demonstração do seu recente invento, encantada com o aparelho, Alice Guy começou a experimentar, filmar com dupla exposição, atrasar ou apressar a velocidade da câmera a fim de conseguir efeitos interessantes para narrar suas histórias. Ela ainda seria a primeira a usar cores e som nos seus filmes. Uau! Era uma mulher bem visionária. Casou-se com Albert Blatt em 1907, que trabalhava como operador de câmera. Ambos se mudaram para os Estados Unidos. 3 anos depois, ali Guy criou sua própria produtora e construiu estúdios para filmar suas obras. Após se divorciar em 1920, volta para a França, mas não consegue retornar sua carreira de diretora. Alice Guy rodou mais de 1000 filmes, do qual apenas 350 sobreviveram, incluindo sua monumental A Vida de Cristo, de 1906, que contou com 300 figurantes. Completamente apagada da história do cinema, Alice Guy Blatt faleceu em 1968. Agora os historiadores voltam a dar-lhe o lugar que ela merece. Que bom, né, pessoal? Antes tarde do que nunca. Bom, George Miles. Pessoal, essa foto da Lua, ela é bem famosa. Provavelmente esse cartaz vocês já devem ter visto em alguma apostila do ensino médio ou do fundamental. Por outro lado, o mágico e ator francês Georges Méliès também trabalharia no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, introduzindo cortes, sobreexposição e zoom. Nascido em Paris em 1861, Georges Méliès comandava seu próprio teatro na capital francesa e foi convidado pelos irmãos Lumière para assistir à exibição de cinematógrafo em 1895. Méliès queria usar o aparelho nos seus espetáculos, mas os irmãos não o venderam. De qualquer maneira, ele comprou uma máquina semelhante e começou a escrever roteiros e a atuar. Aperfeiçoou os truques próprios do teatro e do ilusionismo para o cinema e assim alcançou grande sucesso. Seu maior êxito foi o filme Viagem à Lua, de 1902, onde adaptou a célebre obra de Júlio Verne para o cinema por suas inovações. Méliès é reconhecido como o pai dos efeitos especiais.
Atividade, pessoal. Qual foi o primeiro cinema do mundo? Onde que ele surgiu? E quando ocorreu a primeira exibição de filmes no Brasil? Beleza? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem na aula, pode estar perguntando aí abaixo. No mais, essa aula foi mais para poder estar recapitulando, né? Voltando no tempo que a gente está falando sobre bastante área do cinema. Já falamos sobre roteiro, como que é capturada as cenas, o sistema de áudio. Então, achei interessante passar a história. Que assim, pra gente conhecer a história é importante porque a gente não vai repetir os mesmos erros que cometeram no passado. Beleza? Ainda mais é isso, viu? Qualquer dúvida, pode estar mandando no e-mail, mandando nesse número que se localiza o WhatsApp ou comentando aí abaixo. Fiquem bem, viu?